Olá, meus amigos. Hoje é sábado, véspera do jogo mais importante do ano, jogo que é muito esperado, não só pelos torcedores do Flamengo, mas para os amantes do futebol. Aquele jogo em que, mesmo você não sendo flamenguista, você está envolvido de certa forma, porque ou você está torcendo a favor ou você está torcendo contra. Mas o importante é sabermos que, como o nosso calendário não nos permite ter uma final, esse é um dos jogos mais importantes, um dos jogos que define aí quem vai seguir com mais chances de ser campeão brasileiro. De um lado o líder Palmeiras, do outro lado o vice-líder Flamengo, e seria bom que o Flamengo vencesse para poder estar deixando essa disputa mais apimentada e mais interessante. Vamos às informações de tudo que está rolando aí nas mídias sociais a respeito dessa partida e o que está sendo dito pelos grandes entendidos do futebol. Um grande abraço e vamos ao vídeo. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá começando o Globo Esporte desse sábado. Estamos todos na expectativa, para o jogaço de amanhã. Flamengo e Palmeiras ao vivo na Globo a partir das 3h30 da tarde. A bola rola mesmo às 4h, mas é líder contra vice-líder do Brasileirão, Já então, notícias ao vivo do Flamengo. A gente começa relembrando 2009. Na reta final do Brasileiro, o Palmeiras era líder, mas quem terminou campeão mesmo foi o Flamengo. Naquele ano, o Pet foi um dos craques do time e acabou com o Palmeiras. Vale a pena ver de novo o que foi a Pet Mania. Você pode procurar, mas acho difícil que encontre um sérvio tão brasileiro como Matéria este. do Eric Faria. Petkovic, até um funk ele já ganhou. É o Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet, é o... Caso conquiste o Hexa, o gringo será o maior nome do clube neste século XXI. O que falou o Eric Faria? Falou? Se conquistasse o Eric... Se tivesse 3 centímetros a mais... Se a gente tivesse atacado nenhuma... Se o Elton tivesse 3 centímetros a mais, a tua falta não tinha entrado, Pet. Aí eu sim, entendeu? Eric, um abraço! O Hexa do Flamengo veio e garantiu ao Petkovic cadeira cativa nos corações de uma torcida que esperou 17 anos até voltar a vencer o Campeonato Brasileiro, em 2009. Não é fácil escolher a vitória mais importante da campanha. Certamente, o 2-0 sobre o Palmeiras está entre elas. Antes daquele jogo, pela 30ª rodada, o Palmeiras liderava o campeonato com 9 pontos de vantagem sobre o Flamengo, 6º colocado. Quando a bola rolou, o antigo Palestra Itália foi palco para um recital de Dejan Petkovic. Aí o Pet tocando no Juan, devolveu no Pet, arrancou pela esquerda, levou para o pé direito, o Pet tentou mais um drible, a bola tocada contra, gol! Aí uma jogada pela esquerda que eu e o Juan fizemos, 1-2, eu fiz um drible dentro da área e aí fiz uma jogada que não é típica do futebol grande, do futebol 11, do campo. É muito mais do futsal. E no do segundo drible, puxei ela com o pé, que fez com a direita, sem pisar no gramado. Aí foi um golaço, realmente. Além desse, ainda teve gol olímpico. Petkovic, olímpico no Palestra Itália! Esse foi o 7º gol olímpico da sua carreira. 7º gol olímpico. Do oficial, E quem é o goleiro recordista de gols olímpicos levados do Pet? Aí, o ator principal, São Marco. Naquele dia 18 de outubro de 2009, a entrevista do gringo em campo estava concorrida. Pet, você pensou em passar a bola ou desde o início quis arrematar? Depende, isso você vê na hora, se tem um jogador livre você passa, senão continua. Reparou? Reparei o quê? Na coincidência? Coincidência qual? Quem estava fazendo a pergunta? É um jovem repórter promissor, talentoso. Até que você foi tranquilo comigo ali, não me deu uma patada. Não, porque você tem sorte, Um dia bom de Petkovic, pra minha sorte e pro azar do Palmeiras. Dali, até o fim do campeonato, o Palmeiras venceu 2 partidas, empatou 2 e perdeu 4. Acabou o ano em 5º lugar. Já o Flamengo perdeu 1 jogo, empatou outro e venceu 6 para ser campeão. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol! 6 vezes campeão do Brasil! 16 anos e 1 dia depois daquele Flamengo 2, Palmeiras 0, os times vão se enfrentar num jogo com áreas de decisão. Dessa vez no Maracanã.
Bom, segunda tem Fluminense e Vasco pelo Brasileirão. É no Maracanã, hein? E vai ser uma prévia das semifinais da Copa do Brasil em dezembro. A gente bateu um papo com o Martinelli, do Flu. Tá aí um rosto que simboliza anos vitoriosos. Às vezes eu fico pensando também assim na minha vida, na carreira, né? São bastante jogos, com pouca idade. Então estou muito feliz aqui, espero que venha muito mais ainda. Martinelli é o jogador formado em Xerém com mais jogos no profissional. Já foram 283. Nesta temporada, o volante está vivendo dias de artilheiro. Foram 5 gols marcados. Ato Gaúcho, ex-treinador, uma das coisas que mais gosta. Um hobby meio diferente aí. O pessoal até zoa aqui, fala que só eu gosto dessas coisas. Mas eu vim do interior, então a gente, quando tem folga aqui, e aí a gente vai pescar, vai andar de cavalo, vai fazer alguma coisa. É um lugar que me traz paz, dá uma relaxada, esquece de tudo, dá realmente uma desligada assim do mundão. Então é importante para mim. Bom, aí indo para o outro lado, no Vasco quem tá voando é esse cara aqui, ó. O Paulo Henrique tá vivendo um excelente momento. Recentemente foi coroado até com gol pela seleção. Bastou uma convocação, que o Paulo Henrique aproveitou bem para virar até garoto propaganda da seleção. Com uma foto do PH, a CBF anunciou há muito tempo, em setembro. A foto com a amarelinha era apenas na posição de torcedor. Um dos milhares que foram ao Maracanã ver o jogo contra o Chile. E 40 dias depois, estava no Japão fazendo o primeiro gol dele pela seleção. Paulo Henrique, o PH! Durante o tempo que eu vesti a camisa da seleção aqui nessa data FIFA, então agora é com o Mister. Eu deixo nas mãos dele, tenho os concorrentes que dispensam comentários, então a gente vai continuar numa briga sadia. Aqui no Vasco, todo mundo muito feliz por ele. Atuação, eu já tinha ficado muito feliz que ele tinha entrado muito bem contra a Coreia e eu acho que ele deu um passo importante aí para ter uma chance real de disputar a Copa do Mundo. O Paulo Henrique é um dos jogadores mais velozes do futebol brasileiro. Nessa temporada, chegou a atingir 36,5 km por hora, segundo análises do Vasco. Mas na carreira dele, o sucesso não veio assim tão rápido. Só disputou a Série A do Brasileirão pela primeira vez aos 24 anos pelo Juventude. Chegou a um dos maiores times do país apenas aos 26, numa rápida passagem pelo Atlético Mineiro. O melhor momento da carreira é com a camisa do Vasco. Essa já é a temporada em que o Paulo Henrique tem mais participações em gols. Fez 4 e deu 5 passes para gols. Contra o Cruzeiro, usou bem a canhota para dar um cruzamento para o Ryan e fazer um gol ele mesmo, mostrando a velocidade para aparecer de surpresa. Aí na rua, brincando, a gente faz trabalhos específicos para que isso venha a ser... Bom gosto, viu? Que cor linda! Igualmente elegantes, Mari, adoro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, gente, Botafogo treinou aqui no centro de treinamento hoje de manhã e logo mais viaja para Fortaleza para enfrentar então o Ceará amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico David Ancelotti vai ter uma dúvida, né? Ele está com uma dúvida no ataque, isso porque o Arthur Cabral tem sentido dores na mão esquerda que ele machucou no jogo de quarta-feira, o clássico contra o Flamengo. O Ancelotti vai ter que mexer na zaga porque o Alexander Barbosa está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. No clássico, a gente lembra, né? O lateral esquerdo Marçal atuou improvisado como zagueiro e tudo indica agora que quem vai ficar com essa vaga é o David Ricardo. O Marlon Freitas também cumpre suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Para a vaga dele, tem o Newton, que estava suspenso no clássico e agora volta ao time. E quem também vai voltar à equipe titular neste fim de semana é o lateral direito Vitinho, que estava com a seleção brasileira. Botafogo tentando aí, né, um bom desempenho, Mari, para dar uma resposta para a torcida e buscar, né, o G4 do Brasileirão. Beleza, Aninha. Obrigada pelas informações. Boa tarde. Bom, vamos voltar a falar então do jogão de amanhã. O Jupa já está no Maracanã e traz as últimas do Flamengo pra gente. Jupa, boa tarde a você.
Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo já treinou no Ninho do Urubu e a grande expectativa é pela recuperação do Saul, que estava com dores no tornozelo e só voltou a treinar com bola ontem. Hoje ele treinou de novo e a tendência é que seja relacionado. Mas o titular do meio-campo amanhã deve ser o Eric Pulgar, que voltaria a ser titular depois de 3 meses. Felipe Luiz vai contar também com o Alan e o De La Cruz, que foram preservados do jogo com o Botafogo. Danilo e o Alacian cumpriram suspensão, estão à disposição. O único desfalque é o Everton Cebolinha, que está com uma lesão no quadril. A expectativa é de que o jogo de amanhã quebre o recorde de público da temporada do futebol brasileiro, que é de 72.500 torcedores do jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala os 61 pontos na tabela, mas o time paulista segue líder no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Mari, um abraço. Beleza, uma mais. Valeu, Jupa. Bom... Vejo nesse jogo algumas situações interessantes e alguns pontos que a gente gostaria de estar conversando aqui a respeito de tudo. A gente observa uma certa teimosia do treinador Felipe Luiz, do nosso Filipinho. Até mesmo fico um pouco surpreso com essa atitude, porque sempre me demonstrou ele ser uma pessoa coerente, mas essa coerência não está batendo com a maioria dos torcedores, com a maioria da imprensa, enfim. Dizem que os diferentes pensam diferente, mas no caso, algumas decisões dele, no nosso entendimento, equivocadas, e no meu também me coloco nesse grupo, referente a Pedro principalmente, que é um jogador que a gente sabe do potencial dele, que a gente sabe da capacidade de finalização dele, do repertório que ele tem para encerrar as jogadas, para fazer gols, para se posicionar em campo. E às vezes a gente não entende realmente o que passa na cabeça do treinador quando ele deixa de fora um jogador importante, um jogador que é referência, um jogador que é querido pela torcida, e ele assume para si uma responsabilidade que não haveria necessidade dele se colocar nessa situação. Foi dito outro dia, e eu gostei muito do que foi dito por um torcedor do Flamengo, onde ele falou: Felipe Luiz, faça o trivial, faça o básico e coloque em campo os jogadores que vêm correspondendo, os jogadores que têm condições de fazer bem o seu papel, a sua função. E ele falando de Pedro, logicamente, onde ele disse: Felipe Luiz, se você colocar o Pedro em campo e o Pedro formal, nós todos, imprensa, torcedores, anti-flamenguistas, enfim, todo mundo vai cobrar do Pedro. Então, se o Pedro não fizer gol, se o Pedro perder gol, se o Pedro for mal, nós vamos cobrar do Pedro. Agora, se você não colocar o Pedro em campo e o Flamengo perder e o Flamengo não jogar bem e as coisas não saírem como programadas, o que vem acontecendo em algumas partidas, nós vamos cobrar de você. Porque você é o líder, você é o comandante, você é a pessoa sensata que deveria analisar as situações e colocar em campo os jogadores respectivos nas suas posições respectivas, e treinar dessa forma para tentar ajustar o time dessa forma, assim como o Palmeiras fez, agregando, Vitor Roque, Flaco Lopes a jogarem juntos. Portanto, Pedro, no meu entendimento, e Arrascaeta precisam aprender a jogar juntos, tem que saber jogar juntos. Já era assim com o Gabriel Barbosa, que também tinha grande dificuldade na marcação, e ele jogava. Então é preciso fazer que os dois nos treinamentos se entendam, se completem, se conectem, e que possa vencer assim o Flamengo. Não a torcida, não a mídia, não os antes, não o torcedor, não o treinador, não o time, mas sim todos. Porque quando você tem dois jogadores com talento, cada um dentro da sua função, jogando na sua função, e consegue entregar o máximo de si, as coisas ficam bem mais fáceis. Os lances aparecem, as tabelas aparecem, os outros jogadores passam a circundar esse ambiente dos dois jogadores e a coisa começa a acontecer. Digo isso para o Samuel Lino, digo isso para o Bruno Henrique, eu digo isso para o Plata, digo isso para o Carrascal, digo isso para o Luiz Araújo, para o Jorginho também, Pulgar, que às vezes também chega na área. Ou seja, quando a gente consegue fazer dois centros, dois pilares, e que todo o entorno do jogo se voltem para os dois, as coisas começam a ficar mais claras, os horizontes se abrem, as oportunidades aparecem, as tabelas surgem, o jogo flui e as chances de gol, que o Flamengo outrora, há bem pouco tempo, tinha muitas durante o jogo, começam a aparecer novamente.
E a gente sabe que o futebol é feito de gols, vitórias, e só isso interessa. Portanto, Felipe Luiz, não invente, não crie nada na sua cabeça, simplesmente faça o básico, faça aquilo que tem que ser feito, mude sim nas suas convicções, mas entenda que Pedro é jogador titular, é jogador que tem que sair jogado, que o Flamengo precisa treinar, precisa trabalhar para poder fazer o Pedro render, para poder fazer o Arrascaeta render, e também os jogadores de ataque, e que as coisas possam sair da melhor forma possível para furar a retranca da maioria dos times que enfrentam o Flamengo. Vai ser um grande jogo, o Palmeiras também joga aberto, procura o jogo atualmente, é um time bem diferente de anos atrás, e vai se tornar um jogo muito interessante, aquele jogo que todo mundo quer ver, que todo mundo espera, o espetáculo, né? Para quem, independente de time, para quem ama futebol, ver dois times bons, dois times grandes jogarem e disputarem uma partida com toda a sua intensidade, toda a sua plenitude, para nós é uma felicidade muito grande. Afinal de contas, a gente vive de futebol, a gente gosta de futebol, a gente respira futebol. E isso aí nos traz alegria, nos traz força para continuar a vida, para tocar os problemas e ter esse momento, né, de felicidade, para poder desfrutar de um grande momento do futebol. Galera, amanhã a gente vem trazendo aí mais informações sobre esse grande jogo entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, como preferirem. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Valeu. Todo dia! O jogo é no Maracanã, com ingressos esgotados. Ô, Caio, quem é obrigado a ganhar esse jogo? O Flamengo jogando... A pressão é de quem, Caio? Jogando no Maracanã, a pressão tem que para! Discordo. Discordo. Quem vive o melhor momento na temporada? O Palmeiras. Quem tá jogando o melhor futebol no Campeonato Brasileiro? O Palmeiras. O nosso menino que faz a arte aqui, o Gabriel, é Vasco. Tô sabendo. Todo dia. Todo dia, 2 palmos do Flamengo. Todo dia. Eu nunca vi isso. Não, eu duvido. O Vasco é parceiro do Palmeiras. Ele vai dar moral pro Palmeiras. Deve ter influência do Vene nisso, nos bastidores. Domingo tem duelo dos 2 times que estão brigando pela ponta da tabela. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã. O Palmeiras agora é o líder, né, com 61 pontos. O Flamengo já foi o líder por boa parte dessa competição e agora está em segundo lugar com 58 pontos. Se o Flamengo vencer, empata com o Palmeiras no número de pontos, mas o Verdão ainda segue na frente por conta do primeiro critério de desempate da competição, que é o número de vitórias. Jogo quente demais. Aí sai tela classificação. Vene Casagrande, você tem informações para essa partida? O meu telespectador, que é torcedor do Flamengo, está ansioso para saber as informações. Olha aí, o que eu falei para vocês, ó. 61 é o número de pontos do Palmeiras, 58 é o do Flamengo. Bem apertadinho aqui está o número de vitórias. O Palmeiras tem 2 vitórias. Obviamente, o Flamengo vencendo e empatando o número de pontos, vai cair para 1 vitória. Que é o critério mais importante. Por isso que eu falo, empatar... Às vezes você, eu tô empatando, mas tô bem ali. Empatar nessa competição não é legal. Inclusive, para esse jogo, o empate é muito melhor para o Palmeiras. É, com certeza. Teoricamente, fora de casa, se a gente levar em consideração manutenção que é da uma liderança, final, o Palmeiras certeza. entra com a vantagem do empate, é verdade, digamos assim. Porque o empate não vai ser nada bom para o Flamengo. Inclusive, a gente brinca aqui falando que é uma final. Eu acho que ainda tem muita coisa a acontecer. Depois desse duelo, serão 30 pontos a serem disputados no Campeonato Brasileiro. Porém, eu acho que se o Palmeiras vence o Flamengo, o Palmeiras fica muito próximo do título. Entende? Eu acho que não é uma final, mas eu não vejo o Palmeiras perdendo essa diferença de pontos nesses 30 pontos que serão disputados. Se o Flamengo vence o Palmeiras, não fica tão próximo ao título como o Palmeiras ficando se vencer o Flamengo. Você entendeu a minha linha de raciocínio? Porque eu acho que é muito mais fácil a vida do Palmeiras daqui para frente se vencer o Flamengo. Vamos lá, o Palmeiras chegaria a 64 pontos, o Flamengo ficaria com 58. Como você vai tirar essa diferença de pontos e ainda a diferença no número de vitórias? A vida do Flamengo vai ficar muito complicada. Mas, repito, aí serão 30 pontos a serem disputados, muita coisa pode acontecer, embora eu não acredite no Palmeiras perdendo essa quantidade de pontos no Campeonato Brasileiro. Embora a gente já tenha visto muita coisa. Só que o futebol que o Palmeiras vem apresentando, é difícil a gente acreditar nisso. Ô, Caio, os meninos sabem, né? Eu sou uma pessoa que... o Campeonato Brasileiro, ele é muito surpreendente. Então, eu vejo gente na 20ª rodada, acabou, foi rebaixado,
já venceu, já é campeão, já venceu, já é campeão. É muito precoce. A gente vê, o mais comum, né? A gente vê esse campeonato ser decidido mesmo até o final, é o mais comum. Claro que tem grandes anos, né, como o Corinthians, enfim, que com alguma antecedência conseguiu tocar na taça, o próprio Flamengo também, em 2019, tem outros, né, que conseguiram, mas a lógica é ele ser competido até o fim. Mas na minha vez, era final toda hora. Fernanda, se você perder, acabou o título. Ah, não sei o quê, é final, não sei o quê. Eu acho também precoce falar que é final. Mas as pessoas gostam de dar esse nome ao duelo, né? Sim. Você acha que isso aí é uma final? O Vene deu o olhar dele matemático aqui. Você entendeu, cara, o que eu quis dizer, né? Sim, na minha linha de raciocínio? Sim, eu concordo, assim, em parte tem algo que eu vou pontuar, principalmente sobre o empate, mas é aquilo, é um jogo com cara de decisão, sem ser uma decisão. Porque, como o Vene falou e a Fernandinha também pontuou muito bem agora, ainda tem muito campeonato pra frente. É claro que se o Palmeiras vencer, ele abre 6 pontos, mas o Flamengo tem 2 jogos contra o Sport ainda, né? Então, assim, teoricamente, com todo respeito ao Sport, que é o lanterna, o Flamengo tem 6 pontos na conta aí pra buscar. E eu acho, particularmente, que a tabela do Palmeiras é mais difícil que a do Flamengo. Eu já discordo. Se a gente for analisar. A minha análise é muito em cima disso, porque analisando a tabela, entende? Mas, enfim, o Flamengo tem mais jogos em casa, né? O Flamengo tem mais jogos no Os Maracanã. próximos do Flamengo são esses aqui que a gente vai botar na tela. Os jogos do Palmeiras fora de casa, apenas um tá dentro do G10, que é o Mirassol, fora de casa. Mas isso não tem nada a ver com o Brasileirão, não, mas né? o que você prefere enfrentar? Um Sport, como ele acabou de mencionar, ou um Mirassol? Óbvio que é um Sport. Eu não tô aqui dizendo que todo jogo que você pegar de um adversário que esteja lá embaixo da tabela vai ser fácil. Mas eu, particularmente, se eu puder escolher... Mas ele é G10, mas ele briga pelo G4. Mas, às vezes, o cara que tá lá embaixo não quer cair, ele vai dar mais a vida do que o cara que tá em oitavo. Repito, entende? eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é menos difícil. É muito melhor você encarar uma equipe que está brigando lá embaixo, no caso o Sport, como o Caio mencionou, a encarar um Bahia, Enquanto um Mirassol. você fala, eu vou pedir para a produção ir me falando no ouvido os confrontos do Palmeiras, nesse mesmo momento aqui, tá? Pode falar, Vini, enquanto eles estão pesquisando lá. Não, é isso, é muito em cima disso. Do Palmeiras. Por conta da tabela, entendeu? Por isso que eu acho que... O designer é Vascão, Fernando. Nossa, Igor Pérez, Alcilene. Gabriel tá fazendo o escudinho do tamanho, né? Esse pessoal aí, né? Né, Gabriel? Olha aí, ó. Vamos lá. Esse é são os próximos 5 jogos do Palmeiras. Palmeiras e Cruzeiro. Jogo dificílimo. Juventude e Palmeiras pontuando no Alfredo Jaconi, que é sempre uma dificuldade jogar lá. Palmeiras e Santos, um clássico regional. Santos que goleou aí, goleou não, né? Mas imprimiu um bom placar em cima do Corinthians. Mirassol e Palmeiras. Mirassol tá complicado, tá difícil, tá partindo pra cima, brigando pelo G4. Aí o jogo atrasado, ainda do primeiro turno, o Santos e Palmeiras, esse na Vila Belmiro. Troca a paginazinha, vamos olhar o Flamengo. Os confrontos do Flamengo. Fortaleza e Flamengo no Castelão. Flamengo e Sport, São Paulo e Flamengo no Morumbis, Flamengo e Santos no Maracanã e Sport e Flamengo na Ilha do Retiro. Minha opinião, a do Palmeiras é bem mais difícil. Não, porque a gente tá analisando os 5 próximos jogos. Mas faltam 10. Sim. Titular. Acho que a chance é grande do Pedro ser titular, né? Não faz sentido você colocar o Pedro num clássico contra o Botafogo, ele vai lá, faz gol, dá assistência, resolve o jogo, e aí num jogo importante como esse você tira ele. Eu acho que o Pedro se escalou. Se inicialmente havia alguma dúvida no Felipe Luiz, eu acho que essa dúvida ela não existe mais, pelo menos para esse jogo contra o Palmeiras. Ele vai jogar uma pressão muito grande em cima dele se ele não colocar o Pedro. Recentemente, até um vídeo de um torcedor do Flamengo, da raça mesmo, ele botou assim, o vídeo dele, ele falando, olha, coloca o Pedro, tem que colocar o Pedro para jogar. Se ele perder gol, eu vou criticar ele, não você, Felipe Luiz. Então, assim, é uma responsabilidade. E se você não botar ele para
jogar e a gente não ganhar, eu vou criticar você. Então, se você botar o Pedro e a gente não ganhar e não fizer gol, eu vou criticar ele. E é isso, Garoni, tira esse peso. Depois da atuação dele diante do Botafogo, é muito difícil você não colocar ele no Maracanã lotado. Seria um crime. Contra o Palmeiras no jogo do ano, né? Seria um crime, exatamente. Você já começa o jogo colocando uma pressão em cima de você e encurtando a paciência do torcedor. Então, acho que o Pedro vai ser titular. Ainda existe uma dúvida sobre o Saul, né? Ele ainda é dúvida para esse jogo. O Flamengo deve levar essa dúvida até o final. Amanhã vai ser super decisivo para entender se ele vai ter condições ou não de participar desse jogo, né? Mas acho que tem aí, o Ilan, essa pressão em cima do Felipe Luiz, sim, para que o Pedro seja titular. Eu falei aqui ontem, o Bruno Henrique não entrou em campo contra o Botafogo, né? Depois, até que ele substituiu o Samuel Lino, colocou o Cebolinha se machucou, ele colocou o Michael. O Pedro saiu, ele também não colocou o Bruno. Poderia ser, pensando no jogo contra o Palmeiras, eu levantei essa bola, acho que até poderia. Mas, repito, depois da atuação do Pedro, fica muito difícil você tirar ele. Mas e aí, Papa, não tem opção pro Felipe, né? Dessa vez, pô, pelo amor de Deus, se ele aparece sem o Pedro, amigo, pelo amor de Deus, né, Papa? Eu acho que ele também não tem muita justificativa para não utilizar o Luiz Araújo. Eu posso arriscar aqui um time do Flamengo, não sei se o Joãozinho já colocou no cara a cara, se não se dá tempo de mudar, mas eu tenho para mim que para esse jogo ele vai de Varela, tá? Eu acho que ele vai de Varela. Eu acho que ele vai com Rossi, Guilhermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, ele vai com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o meu provável time do Flamengo. Então, o Flamengo vindo aí com a equipe que a gente considera hoje titular. Óbvio que tem o Saul ainda para entrar quando tiver 100%, mas já podemos dizer que isso aí é o time titular do Flamengo. O Flamengo jogando com a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, com Varela ou Royal, né? Vamos ver, mas eu acho que ele vai com Varela nesse jogo. Aí você tem do outro lado o Alexandre, pode ser que ele venha com o Ayrton Lucas, não sei, mas eu acredito que ele venha com o Alexandre. Então Rossi, vou colocar esse time aqui que é o possível. Rossi, Varela, os dois Léos e o Alexandre. Até aí, para mim, titular. É o time titular do Flamengo. No meio-campo, o Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Eu acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. É o time titular do Flamengo, meio-campo titular do Flamengo. E nas pontas, o Samuel Lino, talvez pela má fase, muita gente fale, não tem por que jogar o Samuel Lino, mas pelo valor que foi pago, pelo começo no Flamengo, não sei se isso justifica, mas podemos dizer que é titular, até porque é a escolha principal do Felipe, né? O único jogador que parece intocável com o Felipe, então podemos dizer que ele é titular. E aí o Luiz Araújo, se o campo fala, ele é titular. E o Pedro, se o campo fala, também é titular. Eu não sei se vocês estão de acordo comigo, mas foi dada a palhinha aí do que deve ser o provável time do Flamengo. Você acredita que ele venha com os dois titular, Garoni? Pedro e Luiz Araújo? Eu acho que sim. A minha dúvida é em relação ao Pulgar, sabe? Que o Pulgar já tem condição de iniciar o jogo assim. Eu acho que talvez. Gás, hein? Mas aí uma coisa é você entrar ali no decorrer do jogo, até já vencendo e dar um gás ali para 20, 30 minutos, né? Uma coisa é você iniciar o jogo tendo que dosar. O cara, quando entra faltando 20, 30, ele sabe que ele vai jogar 20, 30 no máximo. É o limite, então ele pode entregar ali e jogar numa intensidade maior. Agora, quando você inicia o jogo, você sabe que você vai jogar pelo menos 45. Pelo menos 45. E aí você já começa a dosar um pouquinho, aí você tem a questão de ritmo de jogo. Eu tenho minha dúvida em relação ao Felipe Luiz utilizar ou não o Pulgar por questão física. Agora, Luiz Araújo e Pedro não tem como iniciarem no banco de reservas num jogo decisivo pro Flamengo, onde acabaram de fazer uma boa partida contra o Botafogo, acabaram de decidir um clássico. O Pedro, então, nem se fala, assim, seria uma loucura pra mim. Poderia até dar certo, tá? Eu poderia vencer sem o Pedro, como já venceu jogos sem o Pedro, já fez bons jogos sem o Pedro. Agora, dentro desse cenário atual, onde acabou de fazer uma grande partida, decidir um clássico, você pensar em algo diferente disso, por mais que o Felipe Luiz possa traçar uma estratégia diferente para esse jogo contra o Palmeiras, se não der certo, você tirando o artilheiro do time principal, o nome do último jogo, eu acho muito improvável, tá? Acho que o Felipe Luiz não arriscaria entrar, principalmente sem o Pedro. Sem o Luiz Araújo, pode ser, o Gonzalo Plata entrou, fez gol também, mas acho que o Luiz Araújo é mais jogador, já deveria inclusive ser titular
há mais tempo. Acho que a dúvida talvez seja mais em relação ao Pulgar, dessa escalação que o Papa passou, mais por questão física, né?